Arrependimento e confissão de pecados são elementos-chave do crescimento espiritual. A menos que reconheçamos nossos pecados e os confessemos, o poder do Espírito Santo em nossa vida será limitado. Quando nos rendermos à influência do Espírito e prepararmos o coração para recebê-lo, ele virá à nossa vida em toda a sua plenitude. O verdadeiro arrependimento nos habilitará para o derramamento do Espírito Santo, como é revelado no livro de Atos dos Apóstolos. Tudo isso nós vamos ver agora, no programa Lições da Bíblia. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. Tema da semana: confissão e arrependimento, as condições do reavivamento. Começa agora Lições da Bíblia, com Laerte Lanza. Olá, amigos, que prazer estarmos juntos mais uma vez para começarmos o programa Lições da Bíblia, programa este que tem a primazia, tem o ideal de abrir a palavra de Deus e retirar o alimento de que tanto precisamos a cada semana aqui pela sua TV Novo Tempo. Nós estamos na sexta semana desta temporada do ano de 2013 e são 6 semanas estudando o tema principal que você que está acompanhando o nosso programa já sabe: reavivamento e reforma. Um tema fantástico que tem a ver com a nossa entrega a Deus, termos uma vida avivada no poder do Espírito Santo e também moldada na vontade do Senhor Jesus. Você pode ter um acesso a todo esse material no blog do programa, você pode imprimir e acompanhar em sua casa sempre para que a nossa conversa faça mais sentido aí na sua vida. E também você pode entrar no site da Casa Publicadora e ali ter não apenas este manual, mas também o material que você pode baixar para acompanhar sempre o nosso programa aqui. Nós estamos recebendo mais uma vez 2 amigos que retornam ao programa. Eu tenho o prazer em receber aqui o pastor Wanderson Domingues. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Prazer enorme, pastor Lanza, estar de volta a esse programa de especial Estudo da Bíblia. Sim. Quero deixar o meu abraço aqui a todos os amigos que nos assistem, nos acompanham pela TV Novo Tempo, em especial da região onde eu trabalho, a região do Grande ABC. Que Deus os abençoe no estudo da Palavra de Deus. Que bom. Aliás, pastor, o senhor completou recentemente um mestrado, né? Interessante. Exato. Qual foi a área do seu mestrado? A especialidade minha de defesa no mestrado foi grego no Novo Testamento. Fiz uma análise dos verbos pempo e apostelo e uma releitura do 4º Evangelho para as dificuldades e conflitos da comunidade joanina. Foi essa a pesquisa. Que maravilha, que bom. Temos aí uma pesquisa centralizada aí nos Evangelhos, né? Isso sempre nos enche de alegria, viu? Sim, inclusive, pastor, eu gostaria de deixar um abraço a todos os amigos da Universidade Metodista de São Paulo, professores, colegas e a toda a comunidade metodista que nos acompanha também. Foi onde você fez o seu mestrado, né? Exatamente. Que maravilha. Está aí o abraço a todos os amigos aí desta grande universidade e também os amigos da Igreja Metodista que acompanham também o nosso programa. Um abraço a toda esta região de São Paulo, representada aqui pelo pastor Wanderson Domingues. Eu também tenho o prazer de receber mais um pastor que retorna ao programa, pastor Edmilson Lima. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pastor Lanza. É uma honra poder retornar aqui a esse belíssimo programa. Aliás, pastor, minha família e eu temos uma grande gratidão a Deus e a lição da Escola Sabatina, as lições bíblicas. Na década de 70, uma família de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, mudaram-se para Goiás, lá em Gurupi, hoje Tocantins. E olha, aos sábados, eles estudavam a lição da Escola Sabatina com os vizinhos, não apenas entre si. Eles montavam nos cavalos e iam às casas dos vizinhos e foram até a minha família. Hoje nós somos cerca de 50 cristãos adventistas
E tudo começou com a lição da Escola Sabatina. Minha mãe, a minha querida mãezinha Rita Alves da Silva. Eu tenho uma tia que é apaixonada pela lição da Escola Sabatina, a tia Terezinha, lá em Anápolis, uma prima. Enfim, somos 50. E também deixo aqui um abraço para os nossos queridos ali da região sul de São Paulo, Associação Paulista Sul. São 2.000 professores da Escola Sabatina. E eu deixo um abraço para todos eles aqui agora. Que maravilha, uma alegria aí, um abraço a todos os amigos da Associação Paulista Sul, a nossa região administrativa ali em São Paulo, representada aqui pelo pastor Edmilson, também o pastor Wanderson, que tem trabalhado na região do Grande ABC ali, que é a Associação Paulistana, uma outra região administrativa de São Paulo. Meus amigos, que bom ouvir essas notícias bonitas da vida de vocês. Mas vamos então para o nosso estudo, vamos fazer uma oração, convido você para orar comigo agora. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra. Nós vamos estudar um tema muito especial, que Tu nos abençoes agora para compreendermos os Teus planos para nós, por Jesus. Amém. 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 Se o tema geral do nosso manual de estudos é reavivamento e reforma, já o tema desta semana é confissão e arrependimento. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso nessa conversa, as condições para o reavivamento baseadas na confissão e no arrependimento. Pastor Wanderson, realmente para que haja um reavivamento, é necessário então termos a confissão e também o arrependimento? Um tema está ligado ao outro, não é? O reavivamento, a confissão e o arrependimento. Uma vez que o reavivamento é a preparação para a pregação do Evangelho, obviamente nós estarmos preparados para o grande dia do reencontro da volta do nosso Senhor Jesus, nós temos que nos preparar de qual forma? Abandonando cada vez mais este mundo e nos aproximando cada vez mais do ideal de Deus para cada um de nós na vida cristã. É o processo de santificação. Deixar o mundo e se aproximar cada vez mais de Deus, da mansão celestial. O processo de santificação que, diferentemente da justificação pela fé, que é a obra de um momento, daquele instante onde você aceita o Senhor Jesus, este processo da santificação, ele é diário, né? Ele tem a ver com cada momento da nossa vida, nesta trajetória rumo à vida eterna, não é, pastor Edmilson? O arrependimento a gente entende como sendo assim um processo que começa comigo aqui, que tem a ver muito comigo. A confissão já é esse arrependimento externado, já é esse arrependimento começando a demonstrar o seu fruto e numa ligação com Deus. Agora, a gente também entende que no arrependimento, é o que a gente vê pela palavra de Deus, no arrependimento Deus já está presente. O arrependimento não vem de mim apenas, né? Ele começa com o próprio Deus. E essa lição, ela está maravilhosa por isso, nos faz entender bem esse processo de arrependimento e confissão. Agora, para a gente tentar entender, não sei se há alguma regra que vem primeiro, o que vem primeiro, a confissão ou o arrependimento no coração do pecador? A grosso modo, olhando uma visão panorâmica ainda, nós poderíamos colocar que elas são quase que simultâneas. Mas eu só vou confessar a Deus, vou externar a Ele, a partir do momento que eu sinto a tristeza pelo meu erro. Eu sou convencido de que eu estava errado. Então, a partir do momento que eu fui convencido do meu erro, agora eu vou declarar a Deus que realmente eu senti, eu aprendi, eu entendi qual foi a convicção que Deus me passou e quero dizer, não vou mais fazer. Porque o arrependimento é essa tristeza pelo pecado, né? Pela condição que a gente está. É assim que a gente pode também entender? Sim. Agora veja, pastor, nós precisamos entender que elas devem ocorrer quase que simultaneamente, mas nem tanto em si. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele foi convencido nas discussões com Estevão, mas ele só caiu em si realmente para confessar após o grande encontro. Então, nem sempre ser convencido significa reconhecer e nem sempre reconhecer significa aceitar, mas elas trabalham de maneira simultânea. É interessante assim a gente acompanhar os nossos personagens bíblicos e como foi que eles viveram esse processo de arrependimento e confissão. O pastor Wanderson mencionou aqui Paulo. A gente pode também pegar como exemplo Pedro, não é? Pedro, ele negou Jesus, um dos maiores pecados da Bíblia. Ele negou, ele disse que não conhecia Jesus Cristo.
E em um dado momento, Jesus ali estava sendo julgado e o olhar de Pedro se encontra com o olhar de Jesus e ali Pedro chora amargamente. A gente acredita que ali Pedro, ele estava arrependendo-se, muito triste pelo que ele havia feito com o Salvador. Mas Pedro ali não disse nada, talvez. Pedro chora. E nós encontramos, depois da ressurreição de Jesus, então, uma confissão, a famosa confissão de Pedro, né? Jesus o pergunta: tu me amas, Pedro? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E 3 vezes Pedro confessa a Jesus como seu mestre. Então, acredito que realmente, por mais que quase simultaneamente aconteçam, mas assim, a confissão ela vem depois desse arrependimento que o próprio Deus ele trabalha no coração do ser humano. Agora, nesse aspecto, a gente vê que arrependimento e confissão, então, para a gente poder ajuntar os dois definitivamente, a gente poderia dizer, então, que eles são pré-requisitos necessários, então, para que recebamos o poder do Espírito Santo em nossa vida? Com certeza, pastor. Para clarear um pouco mais os termos, aqueles que estão nos ouvindo neste momento, precisamos entender que justificação e santificação, como o senhor mencionou, são obras do Espírito Santo em nossa vida, obviamente, divinas, mas com sentidos diferentes. Justificação é o que Cristo fez por mim. E alguns entendem santificação como o que eu faço por Cristo. Não. Justificação é o que Cristo fez por mim, santificação é o que Cristo faz em mim. E aí entra a obra de confissão e arrependimento. A partir do momento que eu aceito, através da obra dele, e reconheço o estado que eu estou, aí começa um processo de mudança em mim. Mudança para quê? Para que eu possa me preparar realmente para andar com ele. Já estou andando com ele, mas é um processo de andar cada vez mais próximo de Cristo. Agora, pastor, olha só, esse arrependimento, ele tem ainda uma base por trás. E essa base é justamente a obra da salvação de Cristo Jesus. Quando o pecador, quando eu contemplo a grandeza de Jesus, o amor de Jesus, tudo o que ele fez por mim, no caso Pedro, negando a Jesus enquanto Jesus era o seu Salvador, morria no seu lugar. Então isso, como diz o apóstolo Paulo, isso me constrange, sabe? Isso me incomoda e isso começa a roer na minha consciência aqui. Então, olhando para o sacrifício de Jesus, e aí é onde que vem a palavra do Senhor, é preciso a gente entender um pouquinho melhor o que Deus fez por mim. E daí então nós somos convidados a um arrependimento. Por isso que lá em Romanos, no capítulo 2, diz assim que a bondade de Deus é que me conduz ao arrependimento. Essa bondade aberta, Jesus a morrer pelo pecador. Então é impossível para mim mesmo, como um ser humano pecador, chegar a um arrependimento pelas minhas forças. Ela é um dom de Deus de fato. Pastor, esse é um assunto filosófico muito importante, porque veja, há pessoas que em seu cunho de crenças não creem em Deus e moralmente elas seguem um padrão na sociedade. Às vezes se convenciona de que aquele que não tem essa crença em Deus, né, nós colocamos como crença ateística, bom, quem crê em Deus é moralista, quem não crê não é. Bom, eu conheço bons ateus que são bons cidadãos morais. São bons cidadãos morais. Qual seria a diferença, então, desse arrependimento que a Bíblia está pregando? Se eles não creem, como conseguem eles ter um comportamento porque às vezes eles podem padrão cometer da um delito sociedade? e se arrependerem daquele delito, né? Exatamente. Mas esse arrependimento é diferente, é isso que você quer dizer? Esse arrependimento tem um cunho diferente. O arrependimento bíblico, ele não está só representado para com a sociedade. Sim. E eu não me mantenho numa moralidade, num comportamento moral, para que eu não seja repreendido pelas regras da sociedade em si. Esse arrependimento que o estudo dessa semana trata e a Bíblia fala, ela tem que ver entre o homem e Deus. Ela tem um cunho muito mais profundo. Esse tema é realmente fantástico, né? De repente você está ligando a sua televisão agora e você está ouvindo a gente conversar um pouco sobre confissão, arrependimento e começa a ouvir aí coisas importantes. O arrependimento é um dom de Deus. Confissão e arrependimento, eles formam a base para recebermos o poder do Espírito Santo em abundância. Porque é necessário, quando a gente se aproxima de Deus, e a Bíblia diz isso,
que a gente creia nele, que a gente tenha fé que ele existe, Isso. que ele nos perdoa os pecados, que ele nos transforma, porque senão fica uma obra humana, né? Se eu me aproximar de Deus na minha comunhão, lendo a Bíblia, indo à igreja, ouvindo a palavra, e não me abrir ao poder do Espírito Santo para operar uma mudança, essa mudança ela não é de Deus, ela é humana, e essa não é aceita perante Deus. Seria como se fosse a oferta de Caim, não é? Aquela oferta humana, e não é bem isso que Deus deseja, não é, pastor Edmilson? Então, baseado no que o pastor falava aqui agora, pastor Wanderson, Sim. O arrependimento humano de um ateu, quem sabe, o arrependimento de um cristão. O arrependimento de quem não está pensando em Deus, ele pode estar arrependido pelas consequências desta vida, neste mundo. O arrependimento de um cristão, alguém que conhece a Deus, ele está arrependido pensando na vida com Deus, na vida eterna, né? Então, por isso que esse arrependimento que a Bíblia nos convida a repensarmos e a valorizarmos e a buscarmos esse arrependimento, ele é muito importante realmente. Movidos pelo amor, não é, pastor Edmilson? Nietzsche chegou a declarar que se não houvesse o medo da morte, ou não existisse a morte, não existiria o sentimento religioso na humanidade. Ele dizia isso porque era exatamente, segundo ele, o medo do desconhecido que nos aproximava de um Deus, para nos tranquilizar. O que Nietzsche não entendia é que os cristãos não servem a Deus por medo, mas a base é o amor. O arrependimento não é o medo em si, mas é pelo amor, pelo que Cristo fez por mim, porque amor gera amor. E aí está a diferença entre uma pessoa que então se arrepende para essa vida, para esse mundo, se arrepende por medo. Tem muita gente arrependida por medo das consequências apenas nessa vida. Já um cristão temente ao Senhor, que conhece a palavra de Deus, ele se arrepende em perceber esse amor grandioso de Deus, o plano de Deus, tudo que Deus faz, a pessoa olhar para si e dizer: Senhor, não consegui corresponder, fiz ao contrário, Senhor, me perdoe, me desculpe, estou arrependido, triste. Olha que diferença. E aí entra aquela tristeza pela nossa natureza pecaminosa, né? Não apenas por um ato específico, mas é pela nossa natureza, pela nossa condição, né? Agora aqui entra um ponto importante, pastor Lanza. É possível que alguém pense o seguinte: mas eu estou tentando lutar contra um ato que eu sei que é errado, do ponto de vista moral da sociedade, mesmo do ponto de vista da Bíblia, mas eu não consigo vencer, não há poder em mim para me arrepender. Nós vamos estudar daqui a pouco um pouco mais o sentido de arrependimento, essa mudança e essa tristeza pelo pecado. Bom, até aqui nós estamos vendo que arrependimento, em primeira instância, não é algo que Deus pede de você, é algo que Ele quer conceder a você, porque é a obra do Espírito. Que coisa fantástica, maravilhosa. Então, nós vamos continuar já após um rápido intervalo, conversando aqui com os nossos amigos sobre esse tema fantástico, né? Essa definição do verdadeiro arrependimento. Bom, se tem verdadeiro arrependimento, tem falso, né? Então, já nós voltamos com esse tema, não saia daí, voltamos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia desta semana, estudando sobre arrependimento e confissão, esta base importante para receber o poder do Espírito Santo em nossa vida, e conversando aqui com os pastores Wanderson e Edmilson, amigos de São Paulo, que nos visitam para conversarmos sobre esse tema tão especial no projeto do reavivamento e da reforma. Eu quero apresentar para você a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o poder do Espírito Santo, a importância do arrependimento e da confissão através do estudo da Palavra de Deus pela série Princípios. Eu estou mostrando para você mais uma vez, é uma alegria aqui no programa sempre podermos fazer com que você estude a Bíblia, entenda o plano de Deus na sua vida, e você vai receber gratuitamente este material, entrando em contato, solicitando pelos meios que estão aparecendo aí na sua tela. Faça o seu pedido. Nós não vamos lhe cobrar nada, são praticamente 100 páginas coloridas para que você compreenda a Palavra de Deus, entenda as importantes lições da Palavra de Deus e tenha uma vida reavivada e poderosa nas mãos do Espírito Santo. Então, estamos aguardando o seu pedido, e se você quiser doar para algum amigo importante para a sua vida, fazer com que ele tenha esse conhecimento, faça chegar a ele também, nós teremos prazer em enviar para você, tá bem? Meus amigos, estávamos conversando aqui no bloco anterior
e você que está acompanhando já sabe, estamos falando sobre a importância do arrependimento, falhou aqui a palavra, e da confissão. Isso é muito importante no processo de reavivamento. Conversamos um pouquinho o que vem antes, arrependimento ou a confissão. É importante a gente ter essa tristeza pelo pecado, né, que é produzida pelo Espírito Santo, e depois vem então aquela confissão. Agora, eu queria tocar num ponto com vocês. O nosso manual de estudos, ele fala sobre verdadeiro arrependimento. O que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, os apóstolos, Cristo, o que eles falam sobre essa questão do arrependimento verdadeiro, pastor Wanderson? Bom, pastor, como o senhor mencionou no outro bloco, já no final, se existe o verdadeiro, é porque existe o falso. Nenhum de nós vamos pegar uma nota de R$200 falsa, porque não existe o verdadeiro. Mas é perigoso pegar uma de 100, né? É verdade. Falsa por aí. Agora, se existe o verdadeiro, existe o falso. Se existe o falso, existe o verdadeiro. Dostoiévski, o grande novelista russo, ele teve uma experiência de verdadeiro arrependimento e confissão. Ele estava no campo de concentração e ali conheceu a Deus, é mais ou menos assim a sua vida, e ele então definiu o que é arrependimento. Ele disse: arrependimento é como um homem que sai para comprar algo. De repente ele descobre que está no caminho errado. Então ele muda de sentido. E aquilo que estava na direita passa a estar na esquerda, e o que estava na esquerda passa a estar na direita. O arrependimento produz mudança de valores. Agora o apóstolo Paulo mencionou um pouco a respeito do verdadeiro arrependimento na segunda carta que ele escreveu à igreja de Corinto, segunda aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9 em diante. Ele diz assim: agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do verdadeiro arrependimento produz a alegria da salvação, de você confiar que existe um Salvador. Ora, se arrependimento é o que Deus concede a mim, não o que Ele pede de mim em si, mas o dom que Ele está outorgando a mim, então eu vou ficar alegre porque nele eu encontro salvação. Pastor Wanderson, essas palavras foram escritas por Paulo. Paulo escreveu essa carta aos Coríntios. Sim. E Paulo foi alguém que muitas vezes dizia: eu sou o maior dos pecadores. E Paulo, ele falava sempre o que ele havia feito. Ele perseguira a igreja de Cristo Jesus. Mas Paulo, ele havia se arrependido de todo o mal que havia feito. E Paulo sempre dizia da sua alegria em Cristo Jesus. E como o pastor falou aqui agora há pouco, uma pessoa que se arrepende em Cristo Jesus de maneira verdadeira, esse arrependimento, ele produz alegria. Uma pessoa que se arrepende com Cristo, em Cristo, ela não vai ser uma pessoa depressiva, porque há pessoas que são tristes pelo o mal que fizeram, mas parece que elas se arrependeram, mas aquilo está sempre vindo à tona na vida delas. Então, olha, há inclusive um detalhe curioso sobre Paulo. Sabia que a história de Paulo, da conversão de Paulo, é a única história na Bíblia que é repetida 3 vezes no mesmo livro. Capítulo 9, 22 e 26 de Atos. A mesma história. Sabe por quê? Para que pudéssemos entender. Esse Paulo que escreve isso aqui, olha, se você se arrepende em Cristo Jesus, seja feliz. Isso é arrependimento verdadeiro. Porque o arrependimento é também um reconhecimento de que em mim não há nenhuma possibilidade para resolver a minha pecaminosidade, a minha condição. É um reconhecimento de que isso tem que vir de fora. Isso. Quer dizer, eu saio do centro do homem, eu deixo de ter uma religião antropocêntrica, focada no homem, e falo: Senhor, estou arrependido, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu perdão. Quer dizer, isso nos remete a um Deus muito maior, não é, pastor Wanderson? A visão cosmológica que um indivíduo tem vai nortear, pastor Lanza, o seu presente e o seu futuro. Essa visão cosmológica é a visão de mundo que ele tem. Exatamente, a visão de mundo que ele tem. A palavra cosmos no grego é mundo, universo. Se eu acho que vim do nada, criado sem nenhum real propósito, eu vou para lugar nenhum, para que arrependimento e confissão? Não há necessidade. De quê? Nem pecado existe. Agora, a partir do momento que eu tenho a visão criacionista de um Deus criador, que eu saí das mãos dele, para as mãos dele eu devo voltar. Um Deus santo. Um Deus santo, que
que o pecado manchou a imagem de Deus no homem. E o que é salvação? O que é a obra de arrependimento, de confissão, a obra de reforma na nossa vida? Nada mais é do que a restauração da natureza amorosa no ser humano, ou seja, a restauração da imagem de Deus, porque Deus é amor, segundo diz 1 João. Olha um detalhe fantástico aí. A pessoa às vezes pode se perguntar, mas o meu arrependimento é verdadeiro ou não? Olha, só o fato de você estar se arrependendo-se já indica que Deus está com você. A Bíblia diz, Romanos 2,4, Deus é quem produz em nós o arrependimento. Então, se você está arrependido, profundamente triste, porque isso é arrepender-se, é sentir uma tristeza pelo pecado, pelo erro, pelo mal que você fez, Deus está com você. Isso é reavivamento. Por que que arrependimento e reavivamento estão juntos? Porque alguém que está arrependendo-se, o Espírito Santo está com você. Então, já dá para sentir uma alegria. Deus está comigo. Eu consigo me arrepender já. Sim. Olha que coisa linda. Agora, alguém uma vez me disse assim, olha, uma pessoa que não era cristã, vocês cristãos têm uma religião muito depressiva, deprimida, vocês falam muito em tristeza, em pecado. O cristianismo é uma religião depressiva? Ser levado ao arrependimento é ser levado para o mundo da depressão, pastor Wanderson? O texto que nós lemos do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 7 diz que o arrependimento de Deus não é como a tristeza do mundo. A tristeza do mundo produz a morte. E alguns no mundo estão tão desesperados, já não encontram mais saída, já não acreditam neles mesmos, que eles procuram como única saída o quê? A morte. Em Cristo não, é um arrependimento que produz vida, produz alegria. É uma tristeza porque eu reconheço o que eu fiz pelo meu Salvador. E óbvio, quando eu descubro que estou errado, à primeira vista eu fico contristado, eu fico triste. Agora, tímido. A partir daí já se produz alegria porque eu descobri que eu estava errado e agora eu posso seguir o caminho certo. Se o cristianismo fosse uma religião triste para baixo, Paulo, falando de Paulo aqui de novo, não teria dito aos filipenses, lá em Filipenses capítulo 4, verso 4, Paulo diz assim, alegrai-vos no Senhor. Paulo estava em Roma, aprisionado, logo iria morrer, mas ele deixa um recadinho para os irmãos. Irmãos, não se esqueçam, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que coisa fantástica, né? Então essa é a resposta aí. Se você acha que às vezes a palavra de Deus, o cristianismo, leva as pessoas para um mundo de depressão, é uma tristeza mais emocional, apague isso. É uma tristeza pelo pecado e uma alegria no Espírito Santo pelo perdão, né? Porque toda pessoa perdoada, quando a gente tem uma dívida muito grande e a gente recebe o perdão, a gente tem um júbilo, uma alegria. Cristo falou sobre isso, né? Na sua parábola, quando falou sobre o perdão daquela dívida. Então, quando a gente é perdoado, a gente tem uma gratidão muito grande, não é? Cristo falou sobre, no caso de Maria, quando quebrou ali aquele vaso de alabastro, ela tem uma gratidão muito grande. O perdão que ela recebeu foi muito grande, ela extravasou a sua alegria. Assim deve ser a vida cristã, né? Alegria pelo perdão, não é, pastor Wanderson? Com certeza. O foco do Evangelho não é o homem desgastado pelo pecado, corroído pelo pecado. Às vezes ouvimos testemunhos de pessoas, maravilhosos testemunhos, mas ela se detém de 1 hora de testemunho, 40, 50 minutos em falar da vida desgraçada e um pouquinho de tempo em falar da graça de Cristo. O Evangelho quer focalizar exatamente o seguinte, começa com uma tristeza, mas termina com um grande júbilo. Regozijai-vos, disse o apóstolo Paulo, o pastor Edmilson acabou de citar, regozijai-vos no Senhor, ele diz, outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Então, o fim, diz o sábio Salomão, de todas as coisas é melhor do que o início delas. Nesse caso, isso se vale realmente, alegria para a salvação. Uma outra pergunta que eu tenho para vocês, eu queria ouvir a opinião dos dois, tá? Tá. Por exemplo, arrependimento. Esse verdadeiro arrependimento, essa coisa produzida pelo Espírito Santo, automaticamente nos leva à confissão? Ou tem que ter um outro processo para chegar à confissão? Nem sempre, pastor. É possível alguém arrepender-se, mas guardar para si aquela tristeza, aquele arrependimento. E isso pode sim levar a uma depressão. Então é por isso que o processo, você pega, por exemplo, o apóstolo Pedro, você pega Paulo, você pega tantas pessoas da Bíblia, Davi, por exemplo, que arrependeu-se,
Mas a pessoa que se arrepende, ela é levada à confissão. E aí é onde o próprio apóstolo Paulo escreveu: se com a tua boca confessares a Jesus como Salvador, então ele diz ali das bênçãos que existem. Então, confessar é o extravasar desse arrependimento a Deus e ao próximo também. Porque alguém pode perguntar assim, mas por que eu preciso confessar se Deus já sabe? Não é? Eu preciso mudar a opinião de Deus em meu favor? É assim, pastor? Jesus veio a esse mundo para salvar o homem. Se ele veio salvar é porque a presença do pecado era de fato uma realidade. Existe uma amplitude muito grande na vinda de Cristo a este mundo. Jesus veio para este mundo para quê? Bom, segundo o Evangelho de Lucas, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Mas foi só para isso que Jesus veio? Se ele veio só para isso, não poderia vir neste mundo e morrer, já que ele precisava ser o Cordeiro de Deus? E pronto? Há um segundo aspecto na história da redenção: a vindicação do caráter de Deus. Quando eu confesso que eu estava em culpa, e a lei é certa, e Deus é certo, e é o meu Salvador, eu estou não só externando aquilo que estava aqui dentro, porque eu estou demonstrando amor verdadeiro quando eu externo, que quando eu amo alguém eu quero demonstrar, como eu estou também fazendo parte do processo de vindicação do caráter de Deus. Agora veja, pastor, confissão a quem? Por que eu preciso confessar se Deus já sabe? Bom, a Bíblia diz que nós somos uma carta aberta ao universo, um espetáculo ao universo. A confissão vai direto a Deus. Eu não preciso ficar confessando o meu pecado a nenhum líder religioso em si, segundo a Bíblia. Eu não preciso confessar o meu pecado para o pastor Wanderson, para o pastor Lanza, Edmilson. A confissão, porque o pecado é ofensa a Deus, ela vai direto a Deus. Agora, óbvio, quando eu ofendo o meu irmão, quando está na instância humana, claro, aí eu confesso a ele dizendo que eu errei, reconhecendo o meu erro. Algumas pessoas às vezes confessam para pessoas aquilo que não confessaram a Deus. Exato. Isso não pode acontecer. Confesse a Deus. Ele é quem vai ouvir a nossa confissão e tem poder para nos perdoar. Porque se alguém confessa a mim como pastor, eu não tenho poder nenhum para mudar a vida dela, a não ser poder dar um conselho e uma oração. Não é verdade? Agora, quem muda a vida é Cristo, então temos que confessar a Ele. Pastor Lanza, um detalhe assim aí especial a gente considerar. A confissão, ela pode ser só em pensamento? Por que o apóstolo Paulo diz assim, confesse com a tua boca? Deus consegue ler meus pensamentos. E eu posso, quem sabe, dizer, Senhor, em pensamento aqui, eu estou arrependido, profundamente arrependido, me perdoe. Tudo bem, mas existe um fator, somente Deus consegue ler pensamentos. E analisando o detalhe de que nós temos uma liberdade diante de Deus, e Deus respeita essa liberdade. Então, quando você confessa com a sua boca, você está dando possibilidades maiores para que Deus possa agir, para que Deus possa dar o perdão. Você confessou com a sua boca. Deus pode dizer, olha, vejam, o meu filho está arrependido, ele está confessando. Então, nenhum demônio, nenhum ser humano poderá duvidar desse arrependimento, dessa confissão que você teve diante de Deus. Para que fique claro de que lado a gente está, né? É claro. Exatamente. Diga, pastor Wanderson. Em suma, pastor, o arrependimento, ele entra em duas instâncias junto com a confissão, principalmente a confissão. Ela tem o seu aspecto vertical, confesso a Deus, falo com Ele, é Ele quem pode me perdoar. E tem um aspecto horizontal, onde eu vou confessar o pecado àqueles que estão de redor de mim, para que cresçam com a minha confissão, para que eles também possam me perdoar se eu os ofendi. Mas em tudo o caráter de Deus é vindicado. Interessante. Nas duas instâncias, não é? Exatamente. Tanto na vertical quanto na horizontal, o caráter de Deus, ele é vindicado. Então, numa comunidade cristã, né, os amigos que estão nos assistindo e que frequentam a sua comunidade, a sua igreja, quando há verdadeiro arrependimento e verdadeira confissão, a possibilidade daquela comunidade viver em paz é muito maior. E lembrando que esse arrependimento, essa confissão, ela não precisa de arrodeios, sabe? De ficar renovando a questão, de ficar... Deus espera que você e eu possamos ir ao ponto. Onde foi que eu errei? Foi esse o meu erro, então eu errei aqui, sabe? A gente analisa na vida de Pedro, dos heróis da Bíblia, quando eles erraram, Davi, por exemplo, não é? Davi errou e o profeta Natã veio e Natã disse, tu és o homem.
E Davi disse, sim, eu pequei realmente contra o Senhor. Confessou ali. Confessou. Né? Ele já estava triste e acabou sendo motivado a confessar. É claro que Deus ele usa pessoas, instrumentos que vão nos levando ao arrependimento. A sua palavra, pessoas tementes ao Senhor, pode ser alguém que nos ajude muito a nos arrependermos. Com certeza. Muito bem, meus amigos, o tempo está passando rapidamente, eu preciso chamar mais um intervalo, então não saia daí, porque nós voltamos em instantes com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, onde estamos estudando sobre a confissão e o arrependimento. Voltamos já. Este é o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia. Está passando tão rápido o nosso tempo nessa semana com os nossos amigos aqui, os pastores Wanderson e Edmilson, e conversando sobre confissão e arrependimento. Até agora vimos aqui com eles que a questão do arrependimento ela é fundamental e muitas vezes, ou quem sabe o passo certo, ela vem antes, que é a tristeza pelo pecado, da confissão. Mas agora, amigos, eu queria tentar inverter aqui alguma coisa, porque essa questão, muitos confessam, mas não se arrependem. Será que essa não é a grande luta humana? Confessar e não se arrepender, pastor Wanderson? Esse é um grande desafio para o ser humano, não é? A Bíblia está cheia de exemplos de alguns personagens que chegaram a confessar o seu erro, depois de descobertos ou quando a consequência estava diante deles. Faraó, no Egito. Mais medo pela consequência. Mais medo pela consequência. Você tem outros personagens, Judas é um bom exemplo. Ele mostrou que se arrependeu, entre aspas, diante da sua confissão, porque na verdade foi um remorso. Mas ele devolveu o dinheiro, ele foi lá tentar refazer a situação. E você contrasta muito Judas com Pedro e podemos fazer logo na sequência. O verbo arrepender-se, pastor Lanz, ele aparece 32 vezes no Novo Testamento. Ele aparece em diversas formas. Metanoian é o que mais aparece. E quando ele trata, por exemplo, do arrependimento de Judas, que ele aparece pouco mais de 3 vezes, com personagens que exatamente confessaram ali, mostrando um aparente arrependimento, mas não tiveram a salvação, ele aparece numa forma mais declinada e se lê metamelomai. Essa expressão ela é aplicada por alguns estudiosos do Novo Testamento como o remorso, o ato de ferir-se. Você se sentiu triste, mas você traz a culpa para si e você se fere e leva à morte. Já outra confissão, metanoia, o outro arrependimento, aliás, ele produz um fruto de salvação, que é o arrependimento de Pedro. O pastor Edmilson mencionou agora há pouco o apóstolo Pedro. Olha que interessante. Judas, que é um exemplo desse arrependimento falso, dessa confissão falsa. Confessou, mas não se arrependeu de verdade. Judas é um exemplo prático do que estava acontecendo ali. Ele tentou resolver por suas próprias forças. Isso significa autojustificação, autossalvação. Pedro talvez tenha tido um pecado pior que o de Judas. Quem sabe, alguns assim acreditam. Judas não disse que não iria trair, não disse que não iria vender. Pedro, ao contrário, disse, eu vou contigo até a morte, Senhor, se necessário for. Enquanto Judas não disse isso. Mas Pedro confiou na graça do Salvador, enquanto Judas tentou resolver com suas próprias forças. A salvação pelas obras. Aí, salvação né? pelas obras. Então, confissão sem arrependimento leva à morte. A confissão, mas com um arrependimento profundo, ela realmente, verdadeiro, ela leva à vida. Isso chamamos de reavivamento, não é? Foi o caso de Pedro. E os outros que nós encontramos na Bíblia, por exemplo, aí Faraó, Balaão, foram pessoas que até sentiram uma falsa tristeza, mas na verdade por consequências que poderiam estar acontecendo ali. Tem muitas pessoas, às vezes, elas aparentemente demonstram uma tristeza, um arrependimento, mas mais com medo das consequências. Do que por tristeza pelo pecado. Um ladrão, por exemplo, um assaltante de banco, ele pode chorar ali no camburão e você imaginar que ele está arrependido. Ele está triste porque não deu certo o que ele planejou. Ele foi pego pela polícia. Entendi. Maravilha. Agora, temos uma pergunta que foi enviada por um telespectador. Vamos ouvi-la agora. Se eu confessar o meu pecado e não me arrepender, é sinal de que eu não passarei pelo reavivamento? Pastor Wanderson, o que a gente poderia dizer, então,
para essa pergunta que foi feita? Veja, pastor, o processo de salvação, ele não foi definido por nós. Foi Cristo quem o definiu. Se não me falha, foi João Calvino que disse que Deus não pode justificar aquele que Ele não pode santificar. Se não há um processo de arrependimento, e arrependimento é mudança de sentido, como nós mencionamos no primeiro bloco, e não há o desejo de mudar a vida, eu posso até confessar, porque alguma coisa me levou a fazer isso, as condições morais da sociedade ou a situação. Mas se não houve mudança, tristeza, ao ver que o meu pecado está ferindo o Filho de Deus, não houve justificação. Se não há justificação, não há arrependimento, não há salvação. Em algumas circunstâncias, a gente pode encontrar pessoas confessando seu erro perante a justiça para que haja uma diminuição da pena. Mas a pergunta que fica é, será que ele realmente está arrependido ou apenas quer uma pena menor? Então, nesse caso, confirmando aqui, se não há um arrependimento genuíno, apenas uma confissão, não está havendo ali um revivamento. Não há poder do Espírito Santo. Não há poder do Espírito Santo. Ali pode ser algo muito pessoal, né? A pessoa sozinha, com intenções próprias ali, sabe? No caso de Judas, não houve um revivamento, houve morte, né? É isso aí, a gente tem que entender que separados de Cristo, estamos mortos mesmo, né? Voltamos ao que o senhor mencionou ainda há pouco, é como a oferta de Caim. Não tem o sangue do cordeiro. Pode ser a melhor, mas não tem o sangue do cordeiro. Pode ser bonita, linda, né? Uma atitude bonita, né? Eu, às vezes, me lembro de um velho pregador que conheci, andando por esta curta vida que tenho até aqui, não é? Em que ele, às vezes, chorava muito nos seus sermões, tal, e tinha aquele momento de choro, de emoção, mas muitos sabiam que a vida dele não condizia com aquilo que ele estava falando. Então, a gente ficava olhando aquele choro dele assim, e não tocava, né? Não tocava, mas eu sei que ele está fazendo um monte de coisa errada, e esse choro aí é para quê? É para se fazer de bonito? Às vezes, numa igreja, numa comunidade cristã, a gente não encontra muita gente querendo se passar por bonitinho, mas não entendendo a importância da confissão, do arrependimento para receber salvação de Cristo, mas apenas por uma questão de status social, pastor Edmilson? Isso a gente percebe, como disse Jesus, pelos frutos. Você percebe que é apenas uma situação momentânea, uma roupa, uma frase, um sentimento momentâneo. A lição que nós estamos estudando esse trimestre é reavivamento e reforma. Algo que é fundamental nesse processo do arrependimento, da confissão, é o abandono do pecado. E a gente então pode entender se houve realmente um arrependimento nessa confissão, é o que vem depois disso. Você vê a pessoa daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, e você diz assim, olha, realmente a vida mudou. Ela foi sincera naquele dia. Aquelas lágrimas vieram de Deus para ela e ela para o mundo, um arrependimento sincero. Olha só, importante isso que você fala, porque realmente isso tem a ver com o foco da religiosidade, né? Mesmo que eu sofra alguma repreensão, mesmo que eu sofra uma consequência, eu devo buscar realmente o verdadeiro arrependimento e a verdadeira confissão para ter o perdão do meu pecado. Agora, estávamos falando no primeiro bloco sobre depressão, pessoas que andam depressivas e que acusam o cristianismo, que o cristianismo é uma religião depressiva. Vocês acreditam que uma pessoa, quando ela se arrepende e confessa a Deus, e quando ela erra com alguém, ela confessa ao seu próximo, isso pode produzir cura nos relacionamentos e a cura também espiritual? Os leitos de hospitais estão cheios, sobrecarregados por doenças de pessoas que não aprenderam a perdoar e ser perdoados, doenças psicossomáticas. Pessoas que carregam uma culpa, querem pagar a sua culpa. O livro de John Bunyan, O Peregrino, é um exemplo disso, não é? Você vai carregando o seu fardo até não suportar mais, e você então vai descobrir que desde o início Cristo, Mateus capítulo 11, 28 e 29, diz: tomai o meu jugo, ele é leve, é suave, aprendei de mim. Produziria sim, pastor, muita saúde mental, emocional, se nós entendêssemos o que é confissão, o que é arrependimento verdadeiro, o que é a confissão e o que é perdão de pecados.
Em Jesus nós encontramos as palavras clássicas, não é? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É claro que existe alívio em Jesus Cristo. É claro que existe também a culpa boa e a culpa ruim. A culpa, ela é boa quando esse sentimento que vem de tristeza, de angústia, ele é extravasado através da confissão, pelo arrependimento. E isso me leva então a andar com Jesus. A culpa é ruim quando eu sinto essa culpa, eu não extravaso essa culpa com o meu Deus pela confissão, eu aguardo para mim, isso leva então à depressão e à morte até. Pois não, pastor Wanderson. Pastor, eu acho que existem duas notícias na Bíblia, em termos de evangelho apenas, uma boa e uma ruim. A notícia boa da Bíblia ao mundo é que, se você crer em Jesus, se você entregar a sua vida a Jesus, se você se preparar para a volta de Jesus, se você abandonar os seus pecados pelo sacrifício de Cristo, Jesus voltará para te buscar, para te levar ao céu. A notícia ruim é que, se você não acreditar, se você não se preparar, se você não esperar, se você não abandonar os seus pecados, Jesus voltará da mesma forma. Culpa é sempre culpa. Agora, o fim da boa culpa, como o pastor mencionou, é a salvação, desse bom sentimento de reconhecimento de que eu era culpado, de que eu sou culpado, de que eu estou em culpa, mas de que existe perdão. Agora, olha que interessante o que o salmista Davi diz no Salmo 32. Passando por uma situação de vida difícil realmente, se sentindo totalmente culpado e pecador, Salmo capítulo 32, a partir do verso 1, ele diz assim: bem-aventurado, mais que feliz, aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus ossos, os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Há alívio, há alegria, regozijo. Muito lindas as aquele palavras. que encontra a salvação. O Salmo 32 realmente é fantástico, né? Felizes são aqueles que recebem o perdão. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Por que é então que há momentos em que nós podemos confessar os nossos pecados e mesmo assim ainda continuarmos sentindo culpa? Por que isso às vezes acontece no coração do ser humano? O ser humano, vivendo nesse mundo, infelizmente somos relembrados por nós mesmos dos nossos erros. E a nossa lembrança, a Bíblia diz que Jesus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E isso é uma realidade. Mas isso não quer dizer que eles não possam ainda estar aqui e de vez em quando você se lembrar do que você fez. E próprio Satanás, né, que é o acusador, ele vem. Esse é o detalhe. Acusando. Satanás vai querer sempre lançar sobre nós os nossos pecados, lançar nossos erros sobre nós. Mas nós precisamos ter uma certeza. Eu pedi perdão para Deus, eu me arrependi profundamente, eu pedi perdão ao Senhor e uma certeza maior ainda, Deus me perdoou. E outra coisa, eu não mais voltei a fazer isso. Isso para mim é uma certeza. Agora, é claro, se a pessoa uma vez pediu perdão e pensou que se arrependeu, mas está praticando ainda constantemente, isso realmente dá a ideia de que não houve um arrependimento e não houve um perdão. Verdade. Porque o perdão do Senhor, ele pega esses pecados, ele lança no fundo do mar, ou seja, eles não mais fazem parte da nossa vida. Que maravilha, né? Essa é a bênção de termos a Cristo. Ele nos perdoa, esquece o nosso pecado e nos coloca num novo patamar. Amigos, nosso tempo acabou e eu preciso então que vocês deixem uma mensagem rápida para os nossos telespectadores. Vamos começar com o pastor Wanderson, diretamente para os nossos telespectadores, por favor. Esse aspecto de arrependimento, confissão, o plano da redenção, da salvação e reavivamento, queria que os nossos telespectadores tivessem sempre em mente que, primeiro, eu não caminho para a santidade, eu caminho em santidade. Então, por mais que erremos nesse percurso, que venhamos a cair, existe a graça de Deus, um advogado junto ao Pai. Segundo aspecto, ao analisarmos quem nós somos, precisamos entender que um dia o Filho de Deus se tornou homem para os homens se tornarem filhos de Deus. Deus quer restaurar a imagem dele em você.
E isso começa aceitando a Jesus como seu Salvador. Amém. Muito obrigado, pastor Wanderson, pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério. Pastor Edmilson, também suas palavras finais. Olha, eu conheço muitas pessoas, muitos cristãos. No nosso meio, ali na região sul de São Paulo, são 45 mil cristãos que temos ali, adventistas. Não são pessoas que caíram do céu aqui na terra. São pessoas que vieram de lugares, vieram do pecado, pessoas que viviam no sofrimento, mas são pessoas que se entregaram a Jesus Cristo, que se arrependeram, que confessaram, que receberam o perdão de Deus. É possível receber o perdão. É possível ter uma vida com Jesus Cristo. Então, meu carinho por você é dizer que é possível o perdão vir para você também. Não importa o que você fez, Deus pode perdoar se você se arrepender e confessar esse pecado ao Senhor. Pastor Edmilson, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia. Deus abençoe seu ministério. Eu quero agradecer sempre a sua audiência aqui junto ao programa e convidá-lo para orar comigo agora. Vamos orar. Grande Deus, que nós aprendamos pela comunhão contigo que é necessário termos tristeza pela nossa condição pecaminosa e confessarmos o nosso pecado. Dá-nos o teu perdão. Unge-nos sempre com o teu Espírito, por Jesus. Amém.